Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu tô passando hoje aqui com uma alegria enorme no meu coração para compartilhar com vocês um relato, um testemunho de vida com vocês aqui. Para aqueles que me acompanham já há mais tempo, né, sabe que eu fui diagnosticada há 5 anos atrás com uma doença rara que atinge 1% da população brasileira, chamada espondilite anquilosante. E essa doença, ela atinge especificamente a região sacroiliaca e ela vai sendo distribuída essa inflamação pela corrente sanguínea, onde atinge todas as articulações. E como foi um diagnóstico tardio, demoraram 10 anos para diagnosticar a doença, atingiu muitas das minhas articulações, desenvolvendo então artrose em basicamente 90% das minhas articulações. Estou vindo da minha reumatologista e eu tenho uma boa notícia para vocês. Então, quando eu conheci a doutora Amanda, né, há 5 anos atrás, no ano de 2020, fui diagnosticada com essa doença, né? Ela me deu a notícia que eu seria dependente das medicações para o resto da minha vida. Seria um tratamento contínuo, que essa doença ela não tem cura, e a medicação é só para te trazer uma qualidade de vida, né, um pouquinho melhor. Mas a doença, ela é degenerativa, ela vai aumentando, vai progredindo e não tem o que fazer. E eu não aceitei esse diagnóstico, sabe? De que eu nunca teria cura. Até porque a gente crê num Deus que é dotado de todo poder. E temos uma fé nele. Só que a nossa fé ela não pode ser morta, né? Nossa fé ela tem que ser viva. E precisamos colocar nossa fé em prática. Foi aí que eu comecei a entrar em ação e fazer o possível e o impossível para colaborar para que esse mal saísse da minha vida. Não foi fácil e não tem sido fácil. É uma batalha árdua todos os dias. É um escolher, né? Dizer sim todos os dias para nós. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas é tão difícil o processo. Mas o mais difícil é você não enfrentar o processo e ficar, né, naquela situação para pior para sempre. Então foi aí que eu comecei a ter algumas viradas de chave. Eu cheguei a entrar no fundo do poço com depressão, porque as dores eram muito fortes e abala literalmente a tua estrutura emocional, né, espiritual. Mesmo sendo fortalecida, o emocional, ele abala sim e abala muito. E eu comecei a procurar, a cavar soluções e começou a vir algumas viradas de chaves. E eu vou deixar para vocês aqui quais foram elas. Então, a primeira chave foi que quando eu estava lá no fundo do poço, eu tive um encontro com a TRG, a Terapia do Reprocessamento Generativo, na qual hoje eu sou formada, né? E pela bondade de Deus, eu tenho sido usada como um canal de bênção para alcançar muitas vidas, para que essas vidas também, assim como eu, sejam livres das dores emocionais. E quando eu, em março do ano passado, eu me formei, né, como terapeuta TRG, eu passei pelo processo da limpeza no meu software mental, eu passei pelo processo da terapia da TRG. Uma anja, que a gente chama assim carinhosamente, que é uma terapeuta formada, que atende os terapeutas recém-formados, me atendeu a Cidinha Brandão, lá de São Paulo, e eu finalmente fui livre daquelas dores emocionais que me aprisionavam por muito tempo, e muitas delas eu não tinha nem consciência, estava lá registrado no meu subconsciente. E antes mesmo de eu me formar, quando eu estava em processo de formação, eu iniciei um trabalho com um personal incrível chamado Matheus Rachadel, e ele começou a me atender a domicílio, ele começou a me atender em casa. Vocês não têm noção quando ele começou comigo o estado que a gente estava, né? Eu não conseguia fazer exatamente nenhum exercício sozinha, não fazia nem acompanhada, quanto mais sozinha. O que eu fazia era, com a ajuda dele, as mobilidades e os alongamentos. E eu confesso para vocês que muitas vezes a lágrima aqui, ó, escorria da dor. Foi muito intenso. E se eu tivesse que ir com as minhas próprias pernas, eu confesso que eu muitas vezes não iria. A dor era muito forte. Mas esse trabalho domiciliar, quando eu vi o Matheus estava lá na campanha tocando "Amiga, tô aqui". E a gente foi um processo árduo. E hoje nós estamos em lugares que eu não esperava chegar. Eu, que eu não conseguia nem caminhar
sem a ajuda de uma bengala, as dores eram intensas, muitas vezes travava. Hoje eu estou caminhando, eu estou correndo, tem dias que eu consigo correr 5 km. E eu estou muito feliz com a minha evolução. Então, essas viradas foram muito importantes. E eu quero dizer para vocês que quando eu pensei assim, espondilite anquilosante, uma doença autoimune inflamatória, isso quer dizer que se eu matar ela de fome, ou seja, se eu não alimentar a inflamação do meu corpo, eu vou vencer mais rápido. Foi aí que eu decidi. Eu retirei do meu cardápio glúten, eu retirei do meu cardápio leite animal, eu retirei do meu cardápio o açúcar. Alimentos que inflamam demais o corpo. E com isso eu comecei a reverter o quadro. E hoje, os meus exames estão excelentes. A minha médica, ela está assim, ó, encantada. Ela disse para mim, Gi, eu nunca vi na minha história como reumatologista. E quando eu comecei com ela em 2020, ela já era reumatologista há 7 anos. Ela disse, eu nunca vi na minha história de reumatologista uma paciente com um resultado tão incrível como o teu. E hoje, Gi, eu estou dizendo para você que você está livre da imunossupressão, porque fazem 5 meses que eu passei pela experiência, né, de ficar sem a imunossupressão e eu venci. E ela disse, eu não tenho porquê continuar te prescrevendo a imunossupressão, porque a imunossupressão estava simplesmente te deixando doente, com crise de pneumonia, né, e várias outras enfermidades recorrentes por causa da imunossupressão. Inclusive, esses cabelinhos revoltos que vocês estão vendo aqui, é porque a imunossupressão que eu tomava todos os meses, ela afeta muito a saúde capilar. E eu poderia ficar careca, simplesmente careca. Mas Deus não permitiu eu ficar careca, mas eu tive muitas quedas de cabelo. E hoje, fazendo tratamento, né, capilar, sem a imunossupressão, os meus cabelos estão voltando. E outra novidade, a pregabalina, que quando eu iniciei o tratamento com a pregabalina, que é um medicamento para dor, que é usado tanto em processo reumatológico, como um processo para câncer, e como outras enfermidades, inclusive até como ansiolítico, eu tomava 150, que é a dose máxima de pregabalina. E mesmo assim eu tinha dores intensas. E aos poucos eu fui tirando, fui diminuindo, e hoje já faz 1 mês que eu tô sem a pregabalina. E ela disse para mim, você tá livre da pregabalina, você não precisa mais de remédio para dor, você venceu ela. As bênçãos continuam. Uma vez ela disse para mim, Gi, não tem como tu ficar sem a rosuvastatina, que é a medicação para controle do colesterol, porque como tu tem um processo inflamatório, automaticamente o colesterol eleva no teu corpo. Mas hoje eu escutei outro diagnóstico dela. Ela disse para mim, Gi, pelo teu esforço, pelo teu desempenho, por você tá focada na alimentação saudável, na atividade física, o teu colesterol, o nível de colesterol tá excelente. E a partir de hoje eu tô diminuindo pela metade a tua medicação da rosuvastatina. E daqui a 7 meses eu quero novos exames. E daqui a 7 meses eu tenho certeza que você vai ser livre também da medicação para o controle do colesterol. Porque você está muito disciplinada. Se você continuar assim, esse vai ser o resultado que você vai receber. Livre também da rosuvastatina. Com o processo, né, da enfermidade, começou também a ter um sério problema na calcificação. Então, eu acompanho com densiometria óssea já há 5 anos e eu preciso estar usando um suplemento para reposição de cálcio. Só que os meus exames apontaram muita melhora. E ela disse, provavelmente daqui a 7 meses você vai continuar com atividade física, principalmente a musculação, continuar focada na tua alimentação saudável e você não vai mais precisar suplementar o cálcio. Como eu passava mal sempre, vivia sendo atendida nos médicos, correria, emergência, então eu tinha muito pico de adrenalina. O meu corpo desencadeava picos de adrenalina devido a muita dor, a dores intensas que eu tinha, né, durante o processo todo que eu passei. Então, eu também preciso ainda tomar uma medicação chamada Atelanol, que é um controle de adrenalina no meu corpo, porque a minha pressão, ela subia e ia lá nas alturas. E hoje, a médica, né, viu
que a minha pressão arterial, ela tá sob controle. Ela tá uma pressão arterial de atleta, digamos assim. E ela disse assim, nós vamos continuar verificando e logo, logo tu vai ser livre também do Atelanol, porque você não vai mais precisar desse controle do pico da adrenalina e você vai ficar só com os suplementos vitamínicos. E eu tô muito feliz. Eu precisava vir aqui para contar isso para vocês, para dividir essa vitória com vocês, porque muitos de vocês me apoiaram, muitos de vocês diziam, Gi, parabéns, né? Quando eu comecei o tratamento com a doutora, eu estava com 99 quilos, quase 100 quilos. Hoje eu estou com 74 quilos. Então, isso para mim é uma grande vitória. E não é sobre eliminar peso, é sobre ganhar saúde, é sobre qualidade de vida, é sobre se amar. E aquilo que as pessoas não podem fazer por mim, eu preciso fazer. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável em cuidar daquilo que na verdade não é meu, né? É templo e morada do Senhor. Então, não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, mas eu quero dizer para você, você pode, você consegue, tem uma força dentro de você surreal. Vai para cima, você consegue e você merece o melhor. Quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Primeiramente a Deus, ao meu esposo, aos meus filhos, a toda a equipe de profissionais que me acompanham, a minha reumatologista, o meu pneumologista, né, o meu personal, que tem sido um alicerce fundamental nesse meu progresso. Ele me apoia muito, ele me ajuda muito. A todos os meus amigos, a minha mãe, que sempre me apoiou, sempre orou por mim, aos meus irmãos, a todos vocês. Todos vocês fazem parte da minha história, né? Raquel, minha querida, esteve aqui comigo durante todo esse processo. Hoje ela não mora mais em Santa Maria da Imperatriz. Ela viu eu aqui na sala onde eu morrer e voltar. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram. E Deus colocou muitas pessoas maravilhosas no meu caminho. Eu quero agradecer a todos vocês.